Olá, caminhante! Tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 7 ao dia 13 de outubro de 2024. Nessa semana, a gente vai ter no céu a energia de uma lua crescente no signo de Capricórnio. A gente já passou aí pelos dois eclipses, na verdade, o terceiro e o quarto do ano, porque todo ano nós temos no céu pelo menos 4 eclipses acontecendo, e esse ano nós passamos por todos eles. Agora, por mais que nós já estejamos nessa sensação de o ano tá acabando, não dá mais tempo, e já vem aquela vontade de começar a postergar, a procrastinar e começar a empurrar com a barriga, o céu ele está dizendo o contrário disso, porque uma lua crescente em Capricórnio, ela avisa que sim, ainda dá tempo de realizarmos coisas grandiosas e importantes nesse ano de 2024. Até porque a gente está aí no começo de um ciclo que começou com o eclipse solar semana passada, que é uma lua nova, então um novo movimento, uma nova abertura, um ciclo se abrindo, e esse ciclo pode ser tanto pequeno, menor, de 28 dias, até a lua nova em Escorpião, lá no dia 1º de novembro. Então, um ciclo que remete ao mês de outubro, porque como a lua nova aconteceu no dia 2 e a próxima lua nova acontece no dia 1º, a gente está com um mês bem ajustado aos ciclos lunares. Então, a sensação durante o mês é justamente essa, de início de mês, uma energia nova, um convite a pensar no que a gente deseja. Depois a gente vai se movimentando, se dedicando a isso, colhe o resultado lá no meio do mês e vai finalizando o mês com aquela baixa de energia e aquela sensação de que um novo mês precisa chegar para ver se a gente se anima novamente. E o céu ele está favorecendo essa sensação porque está alinhando o mês gregoriano, o calendário normal, com o calendário celeste. Ok, então esse é o ciclo menor. O ciclo maior, como a gente está falando de um eclipse, ele tem duração de 6 meses ou até mais, tá? Mas pelo menos aí 6 meses, em que lá na lua cheia em Libra, no ano que vem, lá por abril, a gente vai ter o ápice desse ciclo e esse momento da colheita de tudo que estamos plantando e trabalhando, cuidando desse jardim hoje, nesse momento. Então a vida, ela está nos pedindo para a gente se dedicar, ela está nos pedindo para a gente acreditar, enquanto, claro, a gente faz a nossa parte. Então, é a dedicação do trabalho focado, do trabalho concreto, porque Capricórnio é um signo do elemento terra, muito voltado para questões materiais e construção de metas e realização profissional. Só que quando eu falo dessa lua em Capricórnio, eu preciso olhar sempre para o regente desse signo, que é Saturno, e ele está em Peixes. Então, mais do que nunca, essa questão de estruturar os nossos sonhos, essa questão de sair do campo das ideias, da mente idealizadora, para trazer para o campo da matéria. E para isso a gente vai precisar de estrutura, de organização, de disciplina, e é sobre isso que essa semana vem nos falar. A gente precisa começar a se organizar. É uma semana, sim,
de trabalho, é uma semana de crescimento, é uma semana de dedicação e nós precisamos estar motivados para a gente se mexer, se movimentar e ter as pessoas certas do nosso lado para nos apoiar, porque o Sol ele está em Libra. A gente não pode esquecer que uma lua crescente, assim como uma lua minguante, é uma quadratura, ou seja, um aspecto desafiador entre Sol e Lua. Eles estão em conflito para tentar trazer algum tipo de ajuste. No caso da Lua crescente, de crescimento, de avanço, e no caso da Lua minguante, de desapego e finalização. Então, nessa semana é a semana de movimento do ciclo, é a semana de crescimento, é a semana de trabalho, é a semana em que a gente precisa estar muito motivado. E eu espero de verdade que você tenha clareza das suas metas, dos seus sonhos, do que você deseja realizar e que você esteja disposto ou disposta a se dedicar a isso, porque é uma semana que pede sim o trabalho focado e concreto em relação às nossas metas e objetivos. Seria interessante você fazer algum tipo de planejamento, seria interessante cortar em atitudes menores, fazer esse trabalho de pegar uma coisa muito grandiosa que parece que nos sobrecarrega, parece que a gente nunca vai dar conta e cortar em pequenos pedaços. Eu vou dar só um exemplo, né? Uma dica também. Eu gosto bastante de pequenos hábitos, pequenas ações. Então, a minha agenda astrológica, né? Que esse ano vai se chamar Guia Astrológico. Em vez de eu pegar e ficar trabalhando loucamente nele e acabar me sentindo sobrecarregada, estressada, atordoada ali com tanta informação e tanto foco na mesma coisa, eu sempre faço um planejamento para eu ir fazendo aos poucos. Então, uma meta que eu tenho, e isso, claro, eu tive que começar bem antes, quando você vai deixando as coisas em cima da hora, porque você pensa nesse grande todo e não consegue dar o primeiro passo, a primeira coisa que você precisa fazer é cortar em pequenos pedaços, em pequenas ações, em pequenos hábitos. Então, lá no início do ano, eu fiz um planejamento. Tá, eu preciso fazer tal parte até tal dia, eu preciso fazer tal parte até tal mês. E eu fui cortando. E chegou uma parte da agenda que eu tinha que escrever, né, os textos. E eu me dispus a fazer uma semana da agenda por dia. Então, cada dia eu escrevo uma semana da agenda, todos os textos ali. O mês, ele tem 51, 52 semanas. Então, quer dizer que em 52 dias eu termino de escrever os textos, sem esforço, 1 ou 2 horinhas por dia. Claro, tem todo o restante da agenda, mas essa parte eu levei 2 meses tranquila para fazer. Então, agora eu já estou na parte final da revisão. Na verdade, eu já enviei para a Amazon, que vai imprimir, que vai distribuir para mim. E foi tudo tranquilo. Agora, se eu ficasse pensando, meu Deus, eu tenho que escrever tudo isso, eu tenho que fazer muitas coisas, a gente se sente sobrecarregado e é isso que nos trava. Então, a dica que eu dou é corte em pequenos pedaços, dê pequenos passos, faça o que for necessário, mas sem se sobrecarregar, porque isso torna muito mais leve, muito mais fácil de se realizar aquilo que você deseja. Então, essa é uma dica bem capricorniana, porque quando a gente olha lá para o topo da montanha, a gente desanima, a gente pensa, nossa, como que eu vou chegar até lá? Quantos passos eu preciso dar? Quanta comida eu preciso levar? Nossa, não vai dar certo, a gente fica muito na mente ali. Mas se eu der o primeiro passo, se eu der o segundo passo, se eu fizer uma pausa, se eu contar, eu preciso andar tantos quilômetros por dia, eu sei exatamente o dia que eu vou chegar lá no topo. E isso se chama planejamento.
Então é uma semana que ter planejamento vai ajudar bastante. Em relação aos aspectos maiores aí dos planetas mais lentos e não tão lentos, né, mas que não sejam a Lua, que é bem rapidinha, a gente tem uma semana relativamente tranquila, tá? Tem aspectos acontecendo de Vênus e Mercúrio durante a semana, mas são planetas mais rápidos, são aspectos que nos influenciam mais em questões da rotina, do dia a dia e não de grandes acontecimentos. Então vai ser uma semana bem feijão com arroz, bem o básico bem feito, a dedicação àquilo que eu desejo, sem que a gente saia muito do previsto. E a vida talvez nos ajude não trazendo tantos imprevistos também, tá? Porque a Lua, ela não vai ficar praticamente fora de curso. Só lá no domingo ela fica um período maior, mas não é tão longo assim. Então a vida, ela tá nos trazendo previsibilidade, conforto, segurança, para que a gente possa seguir com o chão, sentindo, né, que o chão tá firme sob os nossos pés. Vamos então falar um pouquinho sobre cada dia, aí eu me aprofundo melhor nesses aspectos diários. Segunda-feira tem a energia da Lua em Sagitário o dia todo, poucos aspectos no céu, só de manhã ali a Lua junto com o Nodo Norte, então trazendo essa favorabilidade, esse chamado, essa abertura para a gente seguir o nosso caminho com muita confiança. Começar a semana com otimismo vai fazer toda a diferença, vai fazer com que as coisas fluam mais, em vez da gente pensar, ai meu Deus, vai dar tudo errado, e se não der certo, né? Nem aconteceu e a gente tá lá se preparando, sofrendo com o pior. E deveria ser o contrário, né? Agora, no final da segunda, à noite, já na hora que a gente estiver indo dormir, a Lua vai fazer uma quadratura com Saturno, vai ser o único aspecto aí do dia, mais pro final da noite. E isso pode sim trazer o que eu acabei de falar. Então, a gente um pouco mais pessimista, realista, incomodado, uma sensação assim de angústia, de melancolia, mas é algo bem passageiro e que pode afetar mais algumas pessoas do que outras, tá? Não é uma tendência geral, é muito específico, na verdade. Na terça-feira, a Lua continua em Sagitário o dia todo, então teremos 2 dias no início da semana de Lua em Sagitário, ainda dentro da fase nova, então é esse momento de força, de otimismo, de planejamento, de direcionamento da energia, porque a gente precisa lembrar que o símbolo de Sagitário é aquela flecha apontando para o alto, a gente saber para onde a gente está focando a nossa energia. E essa lua, ela vai estar sendo regida por Júpiter em Gêmeos, que vai entrar no seu movimento retrógrado na madrugada de terça para quarta. Então, na segunda e na terça, ele ainda está estacionário, que é como a gente chama na astrologia. O que significa que existe sim um movimento, e é o momento para isso, de reflexão, de reavaliação dos nossos valores, das nossas metas, das nossas trocas, das pessoas que a gente tem ao nosso redor. A mente, ela vai estar sendo convidada a refletir mais, a pensar muito bem antes dos próximos movimentos que a gente está disposto a fazer. Não é para sair atropelando mais, até porque nesse final de ano é mais uma questão de ajuste, porque, né, muito do que tinha que acontecer já aconteceu, mas ainda dá tempo sim. Só que a gente tem que seguir mais no sentido de resgatar o que a gente intencionou lá no início do ano, mas a gente sabe que não é um momento assim de coisas novas, né, 100% novo, que parece que chega assim uma fase em que a gente sente naturalmente o desejo de
refletir, de repensar, de ressignificar e de resgatar as questões que ficaram aí perdidas durante a passagem do ano. Então pode ser um momento que a gente se vê assim muito mais reflexivo e pensando a respeito das coisas, para que a gente possa ajustar e seguir com a mente mais clara nesse restinho do ano. E aí Júpiter ele vai ficar retrógrado até o final do ano, não tem mais Júpiter direto em Gêmeos esse ano. Então é uma fase sim que a gente entra nessa finalização do ano, que já traz naturalmente muita reflexão, mas este ano vai estar ainda mais intenso, porque depois lá em dezembro, né, novembro, dezembro, Mercúrio e Marte também vão ficar retrógrados. Então seria já interessante a gente se preparar e, sabendo disso, fazer as movimentações necessárias agora, porque dezembro vai ser aquele mês assim que a gente precisa estar muito livre, a gente precisa ter resolvido muita coisa antes para poder desacelerar, porque não vai ser um momento bom para movimentos muito bruscos, muito inovadores, muito fora do lugar comum. Tá? Então já também preparando aí para um pouquinho mais longe o que está por vir. Terça-feira tem vários aspectos aí acontecendo. O primeiro é Marte e Vênus tendo uma boa conversa, então vai ser sim uma semana muito positiva para as relações, para ajuste ali, para ficar bem, para namorar, para se dedicar a alguém que a gente ama. Então as trocas afetivas, e aqui para quem tem uma relação não tem como, porque nós estamos falando de aspectos que envolvem essa questão, né? E não necessariamente homem e mulher, tá? Apesar de Vênus e Marte serem um casal masculino-feminino, aqui é mais no sentido de energia, tá? Mas pode sim ser qualquer tipo de casal, e essa favorabilidade para o romance, para as trocas positivas, afetivas. E depois Mercúrio, logo em seguida, fica muito bem, faz um aspecto bom com Júpiter, que eu acabei de falar aí, que vai ficar retrógrado no outro dia. E Mercúrio com Júpiter traz muito essa questão da mente expandida, para estudos, para pensar diferente, para conhecer coisas novas. Então, muito favorável essa semana para a gente estudar, para a gente aprender, para a gente conversar, ter trocas positivas. Mas logo em seguida, Mercúrio também faz uma oposição com Quirón. A gente só precisa cuidar para não cair em feridas de insegurança, que diminuem a nossa capacidade cognitiva, intelectual. Aquela voz que diz que, será que eu dou conta? Será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Sei lá, de fazer esse curso, de entender mais sobre isso, de falar com determinada pessoa. Então, cuidado com essas vozes aí tentando derrubar. Quando vir uma grande ideia, um grande desejo de fazer algum movimento aí mental, intelectual. Na quarta-feira, a gente tem a Lua em Capricórnio logo de manhã. Ela vai ficar fora de curso durante a madrugada, então a gente nem vai sentir, vai estar todo mundo dormindo. E nesse dia, o único aspecto aí mais forte é Júpiter entrando no seu movimento retrógrado em Gêmeos. Já falei sobre ele, então é uma coisa maior aqui, é um período da nossa vida, a gente não vai necessariamente sentir nesse dia, mas a Lua em Capricórnio o dia todo é aquele dia que vai ser super ocupado, cheio de trabalhos, cheio de demandas. Ou, mesmo que não seja, a nossa mente vai ficar criando demandas e vai ficar se sentindo aquém do que a gente está fazendo, como se a gente tivesse que sempre estar produzindo. Só cuida para que isso não deixe você ansioso, apreensivo e não permita que você descanse, tenha pausas, porque isso é tão necessário para a gente ser mais produtivo quanto produzir em si. Quarta-feira, a Lua segue em Capricórnio o dia todo e a gente vai ter
O portal 10/10, eu gosto dessa questão dos números repetidos, né? Inclusive, eu tenho a meditação do portal 10/10, né? 10/10. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser fazer a meditação nesse dia. E a lua crescente acontece oficialmente às 3h55 da tarde, no grau 17 de Capricórnio. Nesse dia, tem um céu razoavelmente movimentado, mas são aspectos menores da lua. E se tudo der certo, é o dia que eu vou lançar a minha agenda astrológica. Então, eu convido você a se inscrever na lista de interesse no início da semana, porque quem estiver por lá vai receber um desconto de lançamento, vai receber as informações mais claras, o link para esse lançamento. Talvez eu foque primeiro só em quem está na lista e depois eu comece a divulgar. Então, se você quiser ter esse desconto de lançamento, eu convido você a se inscrever na minha lista de interesse do Guia Astrológico, que, se tudo der certo, vai estar sendo lançado na quinta-feira, dia 10 de outubro. Sexta-feira, a lua entra em Aquário às 1h30 da tarde. Ela fica fora de curso das 10 para 1h30, ou seja, 40 minutinhos ali na hora do almoço, então bem tranquilo. Mas pode ser que quem está no Brasil, principalmente, almoça esse horário, que tem algum tipo de pequeno imprevisto no almoço, então nada grave, nada demais, né? O céu também bem tranquilo, aspectos menores da lua, e nesse dia, às 9h30 da noite, Plutão volta ao seu movimento direto. Esse também é um trânsito muito longo, muito lento, que não influencia a gente no dia a dia, mas a longo prazo. Ele vai voltar ao movimento direto em Capricórnio e é a última vez que ele vai estar nesse signo pelos próximos 250 anos. Então, nós não vamos ver mais Plutão nesse signo. Plutão em Capricórnio também estava ligado, primeiro, a crise econômica que aconteceu lá em 2008, quando ele entrou no signo, e a pandemia em 2020. Então, teve uma passagem muito marcante pelo signo de Capricórnio, porque Plutão fala sobre transformações profundas, e em Capricórnio se deu nas questões estruturais da sociedade. Depois ele vai seguir seu caminho e ele vai entrar de vez em Aquário. Então a gente já sabe que nos próximos 20 anos que ele vai estar em Aquário, a gente vai ter mudanças profundas nas questões sociais e tecnológicas que tem a ver aí com o signo de Aquário. Então aqui não adianta eu tentar trazer para o dia a dia, porque é uma coisa que vai se construindo e que vai acontecer aí a longo prazo, não tem como fugir. Aquário é um signo muito coletivo, então a gente vai perceber aí nas questões sociais. No nível pessoal, então para quem quiser saber, na minha vida, no meu mapa, é só você olhar a área em que você tem Aquário, porque ela vai passar com certeza absoluta por transformações profundas nos próximos 20 anos. Tá? E aí é só você olhar onde você tem Aquário e saber que ali alguma coisa daqui 20 anos vai estar completamente diferente. No sábado, a lua segue em Aquário, um dia bem tranquilo de aspectos, então um dia mais leve, mais tranquilo, pra gente ter trocas com as pessoas, sair com os amigos, estudar, se dedicar àquilo que a gente ama, enfim, ter um fim de semana em que a gente consiga focar sim nas questões aquarianas, intelectuais, de grupos, de inovação, mas também viva com mais leveza, tá? Pensar, aqui uma reflexão, que se a gente quiser que as coisas mudem, e aqui é uma semana de lua crescente, essa lua em Aquário e sábado pede que a gente faça
coisas diferentes. A gente precisa de uma nova abordagem, a gente precisa mudar a forma de agir se a gente quiser ter resultados diferentes. Senão, a gente já sabe, vai ser sempre mais do mesmo, tá? Então, esse é um recado importante aqui. Domingo é o dia mais movimentado da semana. Então, o céu está muito cheio, muito agitado, muitos aspectos acontecendo de todos os tipos, da Lua, né, maiores dos outros planetas, e a Lua mudando de signo também, inclusive com um bom período aí fora de curso, das 11 da manhã às 5 da tarde. Então pode ser um dia assim, mais agitado, mais imprevisível, com muitas coisas acontecendo. A Lua vai estar praticamente ainda o dia todo em Aquário, ela entra só às 5 em Peixes, mas ela fica fora de curso, então fica aquela questão mais solta, é possível ter algum tipo de imprevisto, de surpresa, de mudanças de planos, apesar de ser domingo. E de manhã, Mercúrio vai fazer uma quadratura com Plutão, e isso pode trazer, sim, pensamentos um pouco mais profundos, um pouco mais desafiadores, um pouco mais negativistas, e a gente precisa cuidar dessa mente para não cair nessa vibração. Se a gente não cair, se a gente não der bola, não vai passar pela gente, tá? E domingo ainda, depois de fazer esse aspecto, Mercúrio vai entrar em Escorpião. Ele segue o seu caminho, segue a sua jornada e entra num signo muito profundo, num signo que traz essa mente mais aguçada, mais focada em mistérios, em segredos, em profundidade, intuição, mas que também tem essa tendência, se a frequência estiver baixa, de ter pensamentos mais negativos. Então, cuidado com isso. E depois, com a Lua entrando em Peixes, a gente fica mais sensível, aquele domingo, final de domingo, em que a gente talvez sinta mais, sabe? Aquele começo de semana que a gente não quer, porque é uma vida que a gente não quer viver mais, e é preciso a gente refletir. Se chega domingo e você sente esse sufocamento, essa pressão, essa vontade de não querer viver e não querer que ser assim, né, que a sua vida seja assim, é porque tem alguma coisa aí, tá? Então, se acontecer, é o momento de pegar tudo que eu falei e começar a colocar em prática para mudar a sua realidade, tá bom? E é isso que eu tenho para trazer essa semana. Eu espero de verdade ter contribuído com a sua vida de alguma forma, ter ajudado você a se planejar. E se você quiser se planejar de uma maneira analógica, com a minha ajuda, com os meus textos, com as minhas mensagens, e ter ali um espaço também para você escrever, se organizar, eu convido você a conhecer o meu projeto do Guia Astrológico 2025, que vai estar disponível primeiramente para quem está na lista de interesse, por um valor mais acessível, e depois eu vou começar a divulgar aqui também, tá bom? Então é isso, desejo para você uma excelente semana, cheia de coisas boas, de muito crescimento, de muito foco naquilo que é importante para você, porque só colocando o foco certo é que a gente consegue fazer crescer. Até mais! Tchau, tchau!